Olá pessoal, estou com um convidado aqui muito especial, um amigo de longa data. Eu encontrei com o Pierre num treinamento muito importante, que foi muito importante para mim. E quem já fez esse treinamento, né, que é o Empretec, quem é Empretec vai saber o tanto que a gente faz vínculo com as pessoas que estão ali, faz amizades, porque aquilo ali é um momento muito único na vida da gente, né? E quem fez Empretec só pode fazer uma vez, né? Inclusive, a primeira vez que eu fui fazer a seleção, fui reprovado, fiquei muito desmotivado com isso. Eu queria fazer, queria pagar, não, você não tá no seu momento. Eu fiquei com tanta raiva, só. E pouco tempo depois eu consegui, né? Aí foi onde que. Acho que nada acontece por acaso, né? Isso. E aí fizemos o Empretec lá e foi fantástico, né? Seja muito bem-vindo, Pierre. Ô, Kilder, muito obrigado. É uma honra, um prazer poder estar aqui para a gente falar um pouco sobre empreendedorismo, né, sobre o ambiente, né, do digital, que é onde a gente trabalha hoje, e com muita paixão, com muito prazer. E realmente, esse momento foi muito marcante, né? O Empretec, lá em 2004, eu tinha acabado ali de começar um mestrado, né? Estava lecionando na faculdade, na FADOM, na época, aqui em Divinópolis, que depois veio a ser a Faculdade Pitágoras. Começando a lecionar, uma mudança importante, né, que eu fiz na minha vida, né, uma nova trajetória profissional. E fazer o Empretec foi muito marcante realmente, assim, para a gente trabalhar e identificar na gente as características de comportamento empreendedor dentro da metodologia utilizada pelo Empretec, né? Então isso depois para o segmento, né, da trajetória profissional foi muito importante e como você destacou, né? A gente esteve ali com pessoas jovens, né, novos empresários ali da cidade e uma convivência de alguns dias ali muito intensa, né? Então isso realmente deixou uma amizade, um sentimento assim que todo mundo leva depois. Legal estar aqui para a gente poder lembrar disso aí. Com certeza. E é legal, ô Pierre, a gente falar sobre empreendedorismo, né? A gente estava conversando aqui antes, né, nos bastidores aqui, como que esse conceito ele vem tomando popularidade e as pessoas estão se identificando no empreendedorismo, né? Porque naquela época a gente falava muito de empresa, eu sou empresário, montei uma empresa, né? Então agora eu tenho uma empresa aqui e tal. E aí, desde então, a gente começa a observar essas características e depois a gente consegue ver isso nas pessoas que são empreendedoras no trabalho dela, né? Mesmo como colaborador, né? Que são características de pessoas assim que conseguem colocar em prática inovação em várias coisas, né? Qual que é a sua percepção com essa evolução que a gente está tendo aí do empreendedorismo, né? Dessa característica? Ó, Kildare, nós somos brasileiros, né? Então a gente é duas coisas. A gente é empreendedor por natureza e pós-graduado em crise, né? Eu gosto de falar muito que, assim, independente da situação política, eu vejo que hoje a gente já tem um grau de maturidade, né, em que a economia, que é movida por cada um de nós que acorda todo dia ali para tocar seu próprio negócio, ela já está meio que descolada do ambiente político. O que eu quero dizer com isso? Que independente, né, de quem esteja lá nos conduzindo, né, através das escolhas democráticas que a gente faz, a gente aqui, nós é que somos de fato responsáveis por toda a transformação que vem acontecendo nesse país já há algum tempo, né? E o empreendedorismo tem um papel fundamental, porque quando se pensa em desenvolvimento, você está falando de empreendedorismo, né? A minha relação com o empreendedorismo, né, eu comecei a conhecer e entender o que é empreendedorismo na faculdade de economia, ainda lá nos anos de 95, 96, né, quando a gente começou a estudar o Joseph Schumpeter, que é um economista austríaco, né, que escreve sobre a destruição criativa, a inovação, a capacidade do empreendedor de trazer novas soluções para problemas existentes, né? E você acompanha, o desenvolvimento é isso. Tá aí o avanço tecnológico, né, e tudo que mudou na vida da gente e que teve uma aceleração com a pandemia, né? A gente já vinha percebendo, né, um avanço tecnológico, um crescimento do digital. Porém, a pandemia deu esse empurrão, acelerou, e hoje você tem aí inúmeras oportunidades para quem é empreendedor e quer ter o seu próprio negócio, ou mesmo quem não queira ter o seu próprio negócio, mas tem uma atitude empreendedora, tem características de comportamento empreendedor, né? Eu ficava muito, eh, um pouco, não vou dizer pessimista, mas
eu sou professor universitário desde 2003 e, e eu lecionei direto na graduação de 2003 até 2018, né? Foram 15 anos dentro de sala de aula. E eu sempre tinha o hábito, quando começava um semestre novo, uma turma nova, naquele primeiro contato que a gente tem com os alunos ali para se conhecer, perguntar para eles, né, por que que eles estavam fazendo faculdade. E eu me espantava quando eu via a maioria das pessoas responder que estavam na faculdade para fazer concurso público e ter um emprego público com estabilidade e segurança. Não que as pessoas não possam querer isso, mas quanto mais a gente depender, quanto mais nós, enquanto economia, enquanto sociedade, dependermos do Estado como principal gerador de emprego e renda, mais atrasados, né, economicamente, em termos de desenvolvimento, a gente vai ficar. E hoje você percebe um movimento já diferente disso, em que as pessoas já acreditam mais na capacidade que elas mesmas têm, né, de serem protagonistas e terem seu próprio negócio, começando pequeno, às vezes dentro de casa, se aproveitando das questões tecnológicas, das facilidades e potencialidades do digital para terem seu próprio negócio, né? E terem atitudes empreendedoras, mesmo que não sejam donas de negócio, às vezes trabalhando, exercendo funções de liderança, e explorando as suas habilidades ali de comportamentos empreendedores. Então, eu vejo com muito bons olhos, assim, sou um entusiasta do empreendedorismo. Tem uma frase do Fernando Dolabella, que é um dos primeiros pesquisadores brasileiros do empreendedorismo, né, que é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, responsável por todo o processo de inovação ali na Universidade Federal. E ele pesquisou muitas definições de empreendedorismo para chegar num conceito que, segundo ele, representa aquilo que pessoas comuns, dos mais comuns, os mais simples, até os mais eruditos, vão entender o que é ser empreendedor. Então, ele fala que o empreendedor é a pessoa que sonha e busca transformar o seu sonho em realidade. Então, ele destaca todos esses verbos, né, bem fortes assim, de ação, né, sonhar, buscar, transformar, né, e agir. Não é para aquele sonho platônico que não te deixa parado, né, que não te permite se movimentar para ir em busca daquilo que você deseja, daquilo que você sonha. E eu gosto muito dessa frase, porque eu acho que ela resume bastante assim o que de fato é ser empreendedor. Se você sonha, se você tem um sonho, acredita nele e busca todos os dias com persistência transformar esse sonho em realidade, você está sendo uma pessoa empreendedora. E Por isso faz total sentido dentro da própria empresa, né? Porque total. você entra numa empresa para trabalhar como colaborador e você observa ali que você pode trazer algo a mais ali, você pode inovar naquele ambiente, você pode fazer a empresa produzir mais, vender mais, vamos falar em qualquer que seja a área que ele tiver dentro da empresa. Se ele está transformando aquela ideia, aquele sonho numa realidade, ele está sendo empreendedor Exatamente, como colaborador. Faz muito exatamente. sentido. Essa frase aí, ela resume assim, Resumo. é, E de uma forma muito fantástica, né? é interessante porque o empreendedor, ao fazer isso, ele está sendo egoísta. Você está buscando fazer algo para atingir o seu objetivo, né? Que É. para você alcançar o seu objetivo, você vai precisar ter resultados, maximizar lucro, né? Gerar riqueza. Mas quando você faz isso pensando no seu próprio objetivo, você está contribuindo para resultados comuns. Você tá contribuindo para um resultado que é da sociedade como um todo, né? Quem é o maior gerador de emprego e renda hoje no país? São as grandes empresas, as grandes corporações? É o setor público, o governo? Não é. É a pequena e média empresa. É Ou onde seja, está são, mais de 80% do emprego gerado no país. Então, é, muitos no, empreendedores têm pesquisas que mostram quais são o que leva o empreendedor a querer ter o seu próprio negócio, né? Ou buscar esse crescimento de forma empreendedora. Falando especificamente de abrir uma empresa, né, tem vários motivos ali que levam as pessoas a quererem fazer isso. Um é querer gerar mais riqueza, né, ter mais lucro, ser dono
ser o seu próprio patrão, ser reconhecido pela sociedade, ter autonomia. Cada um tem o seu próprio objetivo, né? Eu, depois de um certo tempo, cheguei à conclusão de que o que me faz querer ser sempre empreendedor tem muito a ver com a questão da autonomia. Eu sou uma pessoa mais propensa ao risco. Eu prefiro saber que eu tenho que levantar todo dia para enfrentar um leão, sabe? Aquela coisa de você saber que tem que enfrentar um leão por dia para garantir sua segurança, sua sobrevivência, a segurança da sua família. Eu sempre fui mais propenso a isso, até pela necessidade, desde criança, de ter que me virar. Por conta de questões da família, de necessidades e tudo mais. Então, eu nunca tive comigo esse desejo de buscar a estabilidade, a segurança de um emprego público. Você tem que ficar ali fazendo a mesma coisa durante muito tempo. Eu sempre tive um pouco de receio, de medo do que isso poderia representar para mim, né? Mas isso não foi tão simples chegar a essa conclusão. Isso dependeu de um pouco de autoconhecimento também, de entender que eu preciso Então talvez assim, como é que eu vou dizer, dessa energia do risco, sabe? então talvez a primeira coisa para a pessoa pensar, eu vou empreender, é essa escolha, né? Eu quero ter uma coisa garantida, né? Uma estabilidade ali, né? Daquela forma, ou eu quero assumir o risco de saber que às vezes vai ser menos do que aquilo que era garantido, ou pode ser mais, né? Essa indecisão, né? Essa incerteza do garantido, né? Acho que talvez é a primeira escolha do empreendedor, né? Quero Exato. empreender, eu tô disposto a assumir esse risco de ganhar menos, de assumir mais responsabilidades, não é isso? Ser empreendedor é saber que você vai lidar com incertezas o tempo todo, né? Mas lidar com as incertezas é muito bom, porque isso te coloca num movimento constante de aprendizado, de melhoria contínua, né? Eu escolhi em algum momento da minha vida, eu não lembro para te falar a verdade, assim, qual idade que eu tinha, nem o que eu ouvi que me levou a querer a ter essa atitude. Eu escolhi ser uma pessoa melhor cada dia, né? Ser melhor cada dia para mim significa, por exemplo, saber que eu posso impactar positivamente a vida de outras pessoas. Trabalham comigo, né, que são lideradas por mim, que podem ser influenciadas por mim através do meu trabalho, né? Seja É, como e professor, seja isso na como faculdade, consultor, como né? empresário. Durante 15 anos selecionando, quantas e quantas pessoas hoje estão com a vida, né, lá na frente, né, desembolaram a vida aí, porque com certeza você trouxe algum insight, trouxe, além da matéria, né, porque a matéria é uma coisa extremamente importante, né? Então, assim, você vai na faculdade, você vai estudar e você vai pegar muita matéria, muita teoria. Agora, com certeza, tem algumas coisas que o professor fala ali que às vezes marca que a pessoa pro resto da vida, né? Marca. E assim, eu tive esse momento, né, no trabalho como professor, porque quando eu comecei, né, que eu ainda não tinha experiência da sala de aula, da docência, né, e isso eu agradeço demais às instituições que abriram as portas para mim. A primeira delas, a Faculdade Nova Serrana, e depois eu vim trabalhar na Fadon, e aqui eu fiquei por 14 anos. Trabalhei também na UENG, no Cefet. Então, assim, você não faz ideia da sensação, do prazer que a gente tem quando encontra um ex-aluno ou uma ex-aluna e você percebe, vê, né, que essas pessoas estão fazendo excelentes trabalhos, estão se despontando, estão sendo referências, né, naquilo que estão fazendo. E o digital acabou trazendo essa proximidade, né, esse cenário de pandemia que a gente ficou mais recluso, né, mais fechados, assim, cada um na sua casa, mas em contrapartida, a gente se aproximou mais de pessoas também que a gente começou a encontrar ali, seja numa rede social, né? Seja num grupo de WhatsApp, alguma coisa assim. E eu tive essa grata surpresa de, nesse momento, rever alguns ex-alunos. E eu vou contar um caso de uma ex-aluna, né, que faz um trabalho belíssimo hoje. Ela fez o curso de administração na Fadon e hoje ela é especialista em recursos humanos, faz um trabalho de desenvolvimento de pessoas também através do LinkedIn. E eu conheci o trabalho dela, fiquei curioso, a gente começou a conversar para saber o que ela fazia e eu gostei tanto que falei, eu gostaria, Karine, de poder ser um aluno seu,
né? Eu acho muito interessante essa troca, né? Em algum momento eu estava ali como professor ensinando, compartilhando, né, um pouco do nosso conhecimento, e agora eu estava trocando de posição, né? Ela me ensinando algo que ela aprendeu com a experiência dela e que eu ainda não tinha tido a oportunidade de fazer. Então, eu conheci o trabalho dela, falei, eu quero fazer, eu quero contratar você para me dar a sua consultoria. Aí ela me apresentou a proposta, me apresentou valores. Quando foi a hora de negociar, para fechar, eu perguntei a ela como é que seria. Ela falou: não, Pierre, eu tô te dando de presente, não quero te cobrar. É Oi. uma retribuição minha por tudo que você representou na minha formação. E você foi um professor muito impactante na minha formação. Eu jamais vou esquecer isso, cara. E hoje, assim, e isso desenrolou outras parcerias. Hoje eu tenho uma pessoa que é uma excelente parceira no meu negócio, que foi uma indicação dela. Então, assim, isso me fez ter uma das certezas que eu tenho hoje no trabalho que a gente faz no digital, que a gente vai poder falar um pouco mais para frente, que é a capacidade que a gente tem de fazer conexões, né? Então, hoje, você consegue explorar melhor conexões com pessoas, com parceiros que podem trazer algo que vai complementar um serviço, uma expertise que você tem, mas que você não é capaz de fazer tudo sozinho. Então, ter essa certeza é muito importante, porque as conexões elas podem te levar para lugares que você ainda não imaginou. E com essa ex-aluna, que é a Karine Melo, aconteceu isso. Agora eu vou puxar aqui uma característica muito importante dos professores, e que isso no empreendedorismo tem total sinergia e tem tudo a ver. Eu lembro de que, não lembro de qual professor, mas eu lembro que alguém me impactou da seguinte forma, que o professor, ele todo dia ele deve entregar o melhor dele, porque nunca vai ser superado pelo aluno, porque se ele tiver aquela característica que sempre está buscando algo novo para trazer para os alunos, se inovando, ele sempre está buscando e tá crescendo com isso. Porque tem pessoas que têm aquela. Isso vai muito de encontro com o empreendedor. Às vezes ele pensa assim: eu não vou ensinar tudo para o meu colaborador aqui, não, porque depois ele sai e vira meu concorrente. E a pessoa que tem isso sempre vai ter uma vida travada, porque a empresa dele não vai desembolar, não vai desenvolver, não vai inovar. E aquele que pensa assim, não, peraí, eu vou ensinar tudo para ele, porque todo dia eu aprendo uma coisa nova. É por isso que eu acho que tem muita sinergia com o professor. E isso É faz mais sentido, não fácil faz? quando você ensina por paixão, né? Você acaba aprendendo também, de repente aprende, né? Tem uma frase assim. É mais fácil você ter o sentimento de gratidão, né, da pessoa que está trabalhando com você ali, se você ensina, mas ensina sem esperar nada em troca, sabe? Ensina pelo simples prazer de saber que com esse compartilhamento você está contribuindo para que ela seja uma pessoa melhor também, né? Então, o que faz com que a gente seja melhor a cada dia ao ser professor é justamente essa contrapartida, porque a gente aprende muito também. Eu Nessa acredito que são troca de todos os dias, experiência é né? uma via de mão dupla. Porque aqui no podcast eu aprendo todo dia. Todo episódio que eu entrevisto alguém, vem cada insights, eu falo assim, nossa, olha que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. E outra característica que eu acho que é muito interessante aí na questão que você trouxe aqui é a questão da humildade. Porque se você se sentisse grande, talvez, ao ponto de não procurar ela como ex-aluna, para ela te trazer uma coisa que ela absorveu e aprendeu e desenvolveu, porque, cara, se a gente tem essa percepção que você tem, que toda hora a gente pode aprender com alguém e essas pessoas se desenvolvem coisas diferentes, então essa característica da humildade, de perguntar, de aprender e de querer entrar num processo com alguém, faz demais a gente crescer também, né? Como pessoa, como professor, como empreendedor. Porque tem muitas pessoas que acham assim, até o livro do Mindset, da Carol, fala muito isso. As pessoas têm mindset de fixo ou de crescimento. A de fixo é que acha que já sabe demais, acha que aquela pessoa não pode trazer algo novo, né? E a de crescimento, ó, peraí, isso é interessante, quero aprender sobre isso. Né? Então, esse buscar coisas novas, fontes novas de pessoas que desenvolveram, e essa, talvez, não sei se a palavra certa seria humildade, faz com que a gente acelera muito os resultados, né? Demais, demais. E outra, eu tô chegando numa fase da vida, né? Eu já tô próximo de completar aí o meio século. Então, eu sempre fico pensando nisso. Por que que será que eu tô sempre me sentindo
ainda despreparado para certas coisas. É como se eu tivesse me sentido o tempo todo um jovem que está começando agora a carreira. E eu acho que eu já encontrei a resposta para isso. A resposta para isso está nessa busca contínua de aprendizado. Você fazer de cada dia do seu trabalho, por mais experiência que você tenha, um- uma oportunidade de aprender coisas novas. E nunca vai deixar de existir coisas novas para a gente aprender, né? Eu tive uma virada de mesa na minha trajetória profissional nos últimos 2 anos e meio, né? Principalmente a partir da pandemia. E com isso eu tive que me adaptar a uma nova realidade, buscar novas habilidades, aprender novos conceitos, trazer esses conceitos para a minha experiência, né? Perceber a sinergia e a conexão que isso tinha e entender o potencial ali disso virar um negócio, uma nova atuação, né? Uma, uma versão melhorada do profissional que eu era antes. Então, essa busca de novos aprendizados me faz esquecer um pouco esse avanço cronológico, sabe? Da idade que está se aproximando, né? A gente percebe de outras formas, mas eu nunca acho que eu estou envelhecendo, pelo contrário, eu penso que eu ainda sou um jovem que tem muita coisa ainda para aprender e para compartilhar, né? Porque a gente faz isso no nosso dia a dia sem perceber. Quando você está fazendo um atendimento ali numa reunião com o cliente, às vezes você está tão acostumado a falar as coisas assim no automático ali dentro de um processo, mas sempre sai alguma coisa e quando você vai ver o cliente no outro dia, ele está aplicando aquilo que você falou e ainda está te mandando uma mensagem para te agradecer, porque fala, Pé, ontem no meio da nossa conversa, falou um negócio que eu não tinha pensado ainda e isso deu um insight aqui que fez todo sentido. Não, cara, isso é fantástico. Eu falo muito isso na minha palestra. Eu faço uma comparação de idade com performance. E eu comecei a acreditar, e cada vez mais eu vejo provas disso, que a cada ano a gente pode ficar mais inteligente e mais estratégico. E a partir do momento que a gente acredita nisso, a gente começa a achar formas de provar isso. E então olha que interessante. Isso está totalmente de encontro com a nossa empregabilidade. Será que a cada ano a gente pode virar e falar assim, não, hoje eu tenho mais valor para o mercado. Mas o que vai fazer a gente ter mais valor para o mercado? Né? É uma coisa contrária da nossa idade. Eu tenho mais idade, mas eu tenho mais experiência e estou mais estratégico. Então, se a cada ano a gente tem essa característica de estar sempre buscando coisas novas, aprendizado, e cada vez aprendendo, imagina o quanto que a gente aprende de um ano para o outro. Agora, se a gente tá com aquele mindset que eu tô velho, que eu tô ficando velho para isso, a gente para de quê? De buscar informações novas. E o resultado vai ser o quê? Cada vez mais vai fechando portas. E é fantástico a gente conversar sobre isso, que hoje você está no digital, trabalhando com a área do digital, que é uma coisa totalmente de inovação, né? Quem tem resultado com o digital hoje tem que estar atualizando todo dia, né? Não é uma vez por ano vou fazer um curso, né? Todo dia você tem que estar buscando a forma nova, porque o negócio muda toda hora. Não é isso? Muda toda hora, todo dia tem novas ferramentas, novas possibilidades de análise, mas a visão estratégica ela vai continuar sendo a mesma, né? Muita gente fala assim, ah, mas o que que mudou no marketing? Não, o marketing é o marketing de sempre. A estratégia é a estratégia de sempre, né? O planejamento estratégico é aquele beabá, né? De você saber bem, né? O que, quanto, como, por quê, né? Para Para quem, né? quem? Então, isso é o básico do planejamento, você entender quem são os seus concorrentes, entender quais são as regras, né, de cada negócio, de cada jogo, para você traçar a sua estratégia e buscar competitividade. Você trazer isso para o marketing não mudou nada, né? Agora, o digital ampliou as possibilidades do marketing, com as ferramentas, com os canais, né, de comunicação. Então, exige que você tenha uma visão mais estratégica, né? E isso, então, você ter conhecimentos de economia, né, de antropologia, né? Não deixar de lado os processos comerciais, porque tem muita gente que acha que é só ir para a internet, começar a fazer tráfego, fazer anúncio, você resolve todos os problemas. Aí, quando você vai ver, você está lá com um processo comercial
e não é capaz de se integrar aos processos de marketing. Então, essa visão de estratégica, né, para cuidar do negócio, ela não deixou de existir. Ela é mais importante ainda hoje, porque você não pode ser também um profissional que só usa a ferramenta. Você precisa, a ferramenta é um martelo, né? A estratégia é o conhecimento, é o pensamento crítico mesmo, de você saber olhar para as coisas e ter uma capacidade analítica para traçar as estratégias do negócio. E você traz uma experiência diferente para o cliente que você tem, por quê? Você tem o olhar do marketing digital potencializar vendas. Mas você tem esse lado da economia de você saber se aquilo está dando resultado ou não para ele. Então, por exemplo, se chega um cliente lá e ele está totalmente focado no vender, 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 mas ele não está estruturado, não tem nem noção do que aquilo ali vai trazer de lucro para ele, né, de resultado financeiro. Então, o que acontece? Esse cliente, talvez, se ele acertar demais na estratégia de venda, talvez ele quebra porque não tem a estrutura, né, ali, né, de saber analisar o negócio dele, a gestão dele. Isso, infelizmente, é uma realidade até grande, né? Porque muitas pessoas vão com essa expectativa, quero vender na internet e tá focar no vender, mas não tá entendendo o contexto geral do que vai sobrar depois, né? Exato. Até o ano passado, a gente via muitas pessoas chegarem para procurar a agência com essa expectativa. Eu quero montar uma loja virtual, ou eu quero criar um site, eu quero poder vender pela internet. E vinham muitos assim, despreparados. Ainda você começava a conversar, fazendo uma reunião ali de briefing para apresentar uma proposta. Maioria sempre com a mesma preocupação. Eu quero vender mais e hoje eu acho que para vender mais eu tenho que estar na internet. Mas vender mais todas as empresas querem. Então, quando você começa a aprofundar, trabalhar perguntas, né, mais elaboradas, e para você tentar encontrar de fato, né, você quer vender mais, mas você quer vender mais para quem? Né? Como é que é a estrutura do seu negócio hoje? Como é que é o seu processo comercial? Você tem um departamento de marketing dentro da sua empresa? Né? Você conhece, tem as informações a respeito do seu público? Né? Qual que é a expectativa que você tem? Quanto mais você precisa vender e dentro de quanto tempo? Né? Informações que são importantes para você traçar de fato um objetivo, né? SMART, né? Um objetivo que seja, né, específico, mensurável, alcançável, realizável, temporal. E aí você vai começar a perceber que existem ali falhas no processo organizacional da empresa que ainda não permitem que ela faça um movimento assim tão acelerado em termos do marketing digital. E alinhar as expectativas também a respeito do que é possível se alcançar, porque você não faz mágica de uma hora para outra começar a ter resultados, né, absurdos assim, porque está na internet. Então, há um tempo atrás, a gente via esse comportamento. Às vezes a pessoa já estava acostumada a fazer publicação no Instagram ali, achava que isso já era fazer marketing digital, ela começa a perceber que precisa também ter um site, ou, dependendo do negócio, criar uma loja virtual, mas chegava-se mais despreparada. Uma outra coisa que a gente percebia era que tinha empresas que estavam assim na dúvida se essa transformação digital iria de fato se tornar uma realidade. Né? Ficava assim, mas isso é por conta da pandemia, depois que passar a pandemia e abrir de novo os comércios, né? Nas lojas físicas, as pessoas vão esquecer a internet e vão voltar para a realidade, para o comportamento nas lojas físicas e isso vai acabar. A pandemia passou, né? E todo mundo agora percebe que o digital é realidade. Né? Não é só uma coisa do momento ali da pandemia. É uma tendência que se confirmou e agora as empresas já começam a olhar com um outro nível de maturidade. Com um nível de maturidade, perceber que precisa buscar essa transformação digital e que essa transformação digital, ela às vezes começa em ações do marketing digital, em fazer um planejamento estratégico de marketing digital, né, para criar uma presença, uma estrutura digital, mas essa transformação também passa pelos processos do negócio, principalmente do comercial também, né? Então a gente percebe hoje as empresas já quando chegam até a gente,
já chegarem mais estruturadas. Algumas já vêm com uma consultoria de marketing, ou algumas já têm um setor de marketing, né, dentro da sua empresa. Então, a gente já percebe que agora as empresas já estão olhando para o ambiente digital com outros olhos. Já estão começando a perceber que não basta estar apenas na rede social e ficar ali vítima do algoritmo. Ela precisa criar um ambiente onde ela possa estreitar o relacionamento com o seu público, com os seus clientes, até por questões legais, né, que dizem respeito aí à Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, né, que tem mexido muito com o ambiente de negócio das empresas, pretender ir para o digital. É bem interessante. Então, agora eu vou te perguntar o seguinte: você acredita que essa percepção que você tem do pessoal chegar mais preparado tem a ver também com a persona que te procura? Porque, assim, ó, por exemplo, eu queria entender quais são os seus clientes, né? Qual que seria o seu público-alvo, né? Na agência. Porque se você tem uma visão de entender essa estruturação da pessoa, tem a ver com, por exemplo, uma pessoa que está começando agora a empreender e quer uma assessoria sua. Ou a pessoa ela tem que ter um porte. Como que é a sua persona? Olha, nós somos uma agência de marketing digital que já existe há 14 anos. O começo da agência foi focado em criação de sites e lojas virtuais, né, que é a Advera Marketing Digital. Focado em criação de sites e lojas virtuais. Com o passar do tempo, o crescimento da demanda por estratégias de marketing digital, né, algumas empresas começaram a chegar procurando anúncios, né, seja no Google, maioria no Google para fazer Google Ads, né, depois começaram a vir demandas também de anúncios, né, com foco em desempenho também nas redes sociais, principalmente Facebook e Instagram. E aí começou-se a perceber uma demanda crescente por estratégias de marketing digital mais elaboradas, mais robustas. E uma demanda crescente por partindo de empresas, de indústrias no segmento B2B. A maioria dos nossos clientes são B2B, na área de saúde, na indústria principalmente, né, buscando estratégias que visavam uma capacidade maior de atração de novos clientes, mas não só a atração com os novos clientes, também o relacionamento e uma capacidade de explorar a jornada desses clientes que no digital é diferente, né? Então nós temos empresas, indústria aqui da região, por exemplo, que atua em nível de Brasil. Não em todo o Brasil, mas em muitos estados do Brasil, principalmente região sudeste, centro-oeste e nordeste do país. Então essa empresa ela tem clientes que hoje, né, tomam conhecimento dessa empresa quando fazem uma pesquisa no Google. É uma empresa de montagens comerciais que quando o cliente está lá, ele pesquisa alguma solução que ele está precisando lá no Google, ele fatalmente vai cair no contato dessa empresa, no site dela ou nas redes sociais, né? E estando no site, ele tem ali inúmeras possibilidades para ele converter, para ele encontrar alguma solução, e esse contato chega para a empresa, e isso gera ali o início de um relacionamento em que você vai nutrir esse lead, né, que é o contato que chega através do site, que é um visitante que consumiu algum conteúdo que você disponibilizou ali no site, e aí ele coloca lá o nome dele, e-mail, telefone. Dependendo do tipo de conteúdo, você pode pedir outras informações também, mas isso tem critérios para se trabalhar, né, os formulários. E aí você começa ali uma estratégia de relacionamento, explorando essa jornada do inbound marketing, né, que é a estratégia que a gente trabalha. Você primeiro trabalha atração, consideração, decisão e depois o encantamento. Então, e aí tem nessa jornada, o cliente, quando ele entra em contato com a empresa, às vezes ele está numa fase de aprendizado e descoberta ainda. Então, você precisa fazer que ele passe desse momento para o momento em que ele já te considera como uma solução possível para o que ele está buscando.
E depois que ele te considera como uma solução possível, você começar um processo comercial com esse cliente, com esse potencial cliente, para ele de fato vir a comprar de você. Então, é uma jornada que às vezes leva mais de 30 dias até se concretizar a venda em si. Mas por que que isso acontece? Porque é o comportamento de busca e de compra do cliente neste segmento, que é um segmento em que você é completamente diferente de uma loja que vende um produto que a pessoa acessa ali, já acha o que ela está buscando, tem a possibilidade dela comprar, fechar a compra, fechar o carrinho, pagar e receber em casa, né? Então tem um ciclo, é o que a gente chama de venda complexa. Então você precisa trabalhar toda uma estratégia de convencimento e para isso o conteúdo é fundamental. O conteúdo é o combustível dessa estratégia e o trabalho que a gente faz é estratégico por conta disso. Porque para você produzir um conteúdo hoje que tenha essa finalidade, você tem que ter uma estratégia muito bem trabalhada lá na etapa do diagnóstico e do planejamento. Você conhecer muito bem todos os processos da empresa, né? Entender muito bem como que os clientes dessa empresa se comportam, desenhar de forma muito clara as personas do negócio, para você saber trabalhar um conteúdo que seja de fato relevante e que vá ajudar essa pessoa a resolver o problema que ela está buscando resolver ou satisfazer a necessidade que ela está buscando satisfazer. E, evidentemente, depois que você faz tudo isso, você vai explorar os canais, né, de comunicação e de atração que você tem. Um deles a mídia paga, por exemplo. Seja através do Google, seja através do social, né, que você tem LinkedIn Ads, Facebook Face Ads, que é utilizar as plataformas do Instagram, por exemplo, com foco em desempenho, em anúncio. Você aumentar a capacidade de atração. Então é um trabalho minucioso, um trabalho recorrente, né? Que não é um contrato que você fecha de 3 meses, são contratos de 12 meses, que envolvem também relacionamento com outros parceiros que disponibilizam softwares né, que são ferramentas de automação de marketing, como o RD Station, por exemplo. Então é um trabalho bastante minucioso e que faz muita gente achar que é difícil estar no digital. É difícil realmente, é trabalhoso. É trabalhoso, como qualquer projeto que você vai desenvolver dentro de uma empresa que tem objetivos maiores, né? Então, realmente é difícil, você precisa ter bons profissionais que vão ter engajamento com o seu negócio, com a sua empresa, com os processos da sua empresa, para que você consiga, de fato, mensurar resultados positivos. Você falou uma coisa interessante, a qualificação do cliente para ele virar um consumidor do seu produto. Eu sei que existe uma análise, né, uma metáfora de uma pirâmide, né? E no topo da pirâmide está aquela pessoa que sabe o que ela precisa e ela vai comprar. Então, imagina a pirâmide naquela parte menor, vamos dividir ela em 3 etapas, né? A primeira fatia lá em cima, que é a menor, é o cliente que sabe que precisa comprar e está comprando. É como o cliente chegou na loja, eu estou precisando de comprar isso, eu vou comprar esse carro. Já está qualificado, vamos dizer assim, já está decidido do que ele precisa. No meio da pirâmide ali, que já deve ser ali, vamos falar 10, pelo menos 10 vezes maior do que aquele público, é aquelas pessoas que sabem o que precisa, mas ela está procrastinando. Preciso trocar os pneus do carro, mas daqui a pouco vai enrolando. Preciso de comprar determinado produto. Preciso trocar meu computador, vai deixando para frente. Já sabe, mas está procrastinando, né? E tem lá na base da pirâmide, que vai ser ali pelo menos 100 vezes maior do que o primeiro, né? Que é aquela pessoa que não sabe o que precisa, mas precisa. Então, por exemplo, a pessoa está tendo um problema, não sabe que aquele computador não atende ele mais. Está tendo um problema na empresa do marketing, mas não sabe o que ele precisa realmente de implementar ali. É aquelas pessoas que precisam aumentar a venda, mas não sabe como e não sabe o que é o problema, né? Então, esse processo que você está falando, acredito que faz sentido você pegar esse cliente, gerar conteúdo de forma que você está ensinando para o cliente o que ele está precisando, aí ele começa seria o funil ao contrário, começa a subir aquela pirâmide,
até chegar assim, ó, eu preciso de comprar isso. Agora eu vou comprar de quem? De quem me mostrou, né, autoridade no assunto. E esse processo de seu de gerar os conteúdos, ele vai criando uma autoridade ali, de tal forma que o consumidor, né, a empresa que vai comprar, fala assim, não, essa empresa aqui, ela tem, ela domina o que eu estou precisando. Né, isso faz sentido na estratégia aí do B2, Faz, to- B2B também? faz total sentido, porque quando você vai trabalhar, né, qualquer conteúdo, primeiro você tem que, conhecendo a estratégia, né, conhecendo o público-alvo, criar aquelas personas que vão realmente trazer essa, digamos assim, a personificação mesmo do seu público-alvo, né? Então você Pra ele se pode, identificar, é, né? para você saber identificar quais são as características mesmo de comportamento, de hábitos de consumo de conteúdo, né? Aonde que essa pessoa normalmente busca informação para resolver determinados problemas, se ela vai no Google, no YouTube, se ela é como é que fala? Heavy user de rede social, heavy user de rede social, se ela é uma pessoa totalmente antenada ou desconectada de rede social, como é que você vai se comunicar com essa pessoa? Você precisa saber, né, identificar quais são essas dores, quais são as objeções, as principais dúvidas. Então você vai pesquisar da melhor forma. Se já é uma empresa que está no mercado há mais tempo, vai conhecer ali quem são os clientes dessa empresa, conversar com quem é responsável pelo comercial, com os vendedores, para você conseguir trazer mais informações e criar essa persona que vai direcionar toda a estratégia de produção de conteúdo, de marketing de conteúdo. Qual o tom de voz que você vai utilizar na comunicação? E aí você produz conteúdos específicos para cada etapa dessa jornada, né? Então você tem, pegando aí o exemplo do que você falou, trazendo para a visão de funil, conteúdos ali de topo de funil, que são conteúdos mais focados em atração, né, mais genéricos, assim, que ainda não estão aprofundando especificamente numa solução para um determinado negócio. Você pode produzir um conteúdo com a finalidade de consideração, e você pode produzir um conteúdo já levando esse lead, esse potencial cliente, já para o fundo do funil, né? Que são conteúdos mais focados já em decisão, que é você já apresentar cases de sucesso, né? Ou uma calculadora, por exemplo, em que você consegue ter um resultado ali na hora, dependendo do seu objetivo. Então, assim, isso depende da estratégia que você desenvolve lá a partir do diagnóstico. E aí, quando você tem todo esse trabalho, né, do conteúdo, do marketing de conteúdo, que, como eu disse, é o combustível, né, é uma estratégia para que você faça com que esse potencial cliente ele venha até você, ao invés de você ter que ir atrás dele. Mas como é que você vai fazer para ele vir até você? Produzindo um conteúdo que seja de fato relevante, impactante para solucionar aquela dor. Porque as pessoas tomam decisão a partir da dor. Quando a dor aperta, aí você toma uma decisão. Então você explora os gatilhos mentais, né, existentes no conteúdo, explora. Quando você vai fazer um planejamento de conteúdo, por exemplo, uma das primeiras coisas que se faz para esse planejamento é uma pesquisa de palavras-chave. Identifica um volume de busca, né, de comportamento de busca através do Google, por exemplo. Então, você tendo esse conhecimento, você vai saber quais são as palavras-chave que você deve explorar mais na produção daquele conteúdo. Não só para que você apareça mais, que tenha um melhor ranqueamento, né, nos mecanismos de busca, por exemplo, mas para que quando a pessoa que você conseguiu impactar e atraiu para o seu conteúdo estiver consumindo aquele conteúdo, ela de fato vá consumir até fazer aquilo que você espera que ela faça, que é comprar de você, né? Você tem que fazer com que E, ela converta ali, mesmo que ela não compre na hora, mas que ela pelo menos deixe ali o nome, o telefone dela e o e-mail para você continuar o relacionamento. E aí você vai poder identificar. Essa pessoa chegou até a mim, consumiu um conteúdo de atração. Então, o que eu vou oferecer para ela agora, para ver se ela avança um pouco mais nessa jornada?
Ah, eu vou oferecer aqui um outro conteúdo que eu sei que vai poder ajudá-la. Como é que você faz isso, então? Cada pessoa que chega, você vai olhar? Não, você vai usar a ferramenta de automação de marketing. Bem Programar interessante, para né? que ela faça isso para você. E isso aí com toda essa estratégia, né? E eu acredito muito que você aprende também eu observo isso, e a gente aprende com nossos clientes. Quando você tem clientes distintos, né? De eh, áreas distintas, e você vai aprofundando para você aprender qual que é a melhor maneira de se ajudar ele, e você vai estudando também e aprendendo a, dentro do seu negócio, fazer algo que também seja mais estratégico. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, que você já tem clientes fora do Brasil, né? Já tem um cliente fora do Brasil, já tem um prospect em outro país também. Então isso também está trazendo, de certa forma, um resultado para você ampliar o seu próprio mercado, né? Sim, e esse cliente que a gente acabou de conquistar, que é uma empresa, né, que tem sede na Suíça e que opera aqui no Brasil, já é resultado das entregas que a gente tem conseguido fazer para os nossos clientes, porque foi indicação. Foi uma indicação de um cliente, né, que percebendo a necessidade dessa empresa, depois de já ter conversado com mais de 10 agências aqui no país inteiro, né, principalmente na região sudeste, chegaram até nós por indicação de um cliente. Ele falou: procura esse pessoal que eles já têm expertise no segmento, já sabem falar a língua do cliente que vocês estão buscando, sabem ter uma linguagem, né, que comunica melhor com esse cliente, tem essa expertise. Não é a garantia, a gente está começando o projeto agora, né? Então a gente sabe de todos os riscos que envolvem um projeto como esse, né? Você precisa entender muito bem do negócio do cliente, alinhar muito as expectativas na hora, antes mesmo de assinar o contrato, alinhar muito bem as expectativas ali na apresentação da proposta, na negociação, para que o projeto depois comece, né? E nisso a gente já deixa pré-definido com o cliente. Quais são os objetivos estratégicos que vão direcionar o projeto? Quais indicadores de performance, de desempenho, a gente vai mensurar para saber se o que nós estamos propondo a partir do diagnóstico, né, e as ações que a gente está realizando estão trazendo resultado. O É isso Pierre, que faz com que a gente mantenha um cliente de forma recorrente. isso é fantástico, você falou. Porque olha só, eu acredito que muitos empresários falham nessa questão de alinhamento de expectativa. Porque o cliente chega com a expectativa lá em cima, que isso é a solução do meu problema. E se não há esse alinhamento, né, de expectativa com a realidade, vai acabar gerando uma frustração ali na frente. Porque se não bateu, né, são três coisas que eu vejo que é importante. Alinhar a expectativa, igual você disse, ter métricas para poder ver se realmente está andando naquele trilho desejado, né? E a questão aí da indicação. Porque a indicação é resultado de um cliente que passou por esse processo. Ó, ele falou e disse. Ele falou e executou. O que ele falou, ele provou e deu certo. E se isso virou realidade, aí esse cliente satisfeito vai te indicar. Não é isso? Ô Kildre, por incrível que pareça, nós não somos uma agência, né, o suprassumo do marketing digital, né? Os resultados que a gente entrega para os nossos clientes são frutos desse alinhamento, mas o que a gente mais ouve dos clientes, porque é muito interessante para nós quando a gente está negociando com um prospect que já teve experiência com outras agências. Isso é muito bom para nós. E tem muita gente que acha ruim, você sabe disso, né? Não, isso é muito bom para nós, porque às vezes uma experiência frustrante que ele teve numa outra agência, ela pode ser um peso para nós, mas por outro lado, eu fico impressionado com o que as pessoas destacam na atuação da gente. Eles falam de profissionalismo, de engajamento, sabe, de dedicação, de tempo de resposta. E coisas que, assim, na minha visão, são extremamente naturais. É igual você pensar que hoje, para você ter um negócio, você tem que ter qualidade. Qualidade total era diferencial quando começou, lá em 94, que eu era estagiário do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil era uma das referências, porque tinha um programa de qualidade total. Né? Hoje, Agora, hoje hoje, se você não, se se não você tem não tem qualidade, qualidade no seu processo, na sua atitude, você está fora do mercado. Já é condição das mínimas possíveis, né?
Então, assim, eu ouço isso demais dos clientes, de se queixarem de, a agência tal, a gente não tinha atendimento. A gente, às vezes, precisava mandava uma mensagem, demorava mais de uma semana para ter o retorno. Então, são coisas que a gente percebe, né, que dos feedbacks que os clientes trazem para a gente, é o básico. Por quê? Porque tem muitos profissionais que ainda são vítimas de ferramenta. Uso ferramenta. Meu papel é te entregar lead. Se você quer lead, eu estou te entregando aqui, está aqui na sua mão. Fiz o meu papel, sou do marketing, minha responsabilidade é essa. Não tem um envolvimento com a empresa, com o processo. Mas isso não está no meu contrato. Não, nós não trabalhamos assim. Uma coisa que eu tenho prazer hoje nesse trabalho é que ele envolve também consultoria. Só que é uma consultoria diferente. O modelo tradicional de consultoria, eu nunca me senti muito atraído por ele, não. Sabe, aquela consultoria de você chegar, fazer um diagnóstico, traçar um planejamento, deixar as ações para que o próprio empresário, a empresa execute, aí você aparece ali de tempo em tempo para avaliar o resultado, trabalhar os indicadores, mas você não está ali como protagonista, né? Você não está ali junto com a empresa colocando a mão na massa. Só vem cobrar depois, né? Esse Você fez? trabalho que a gente faz, ele envolve a consultoria, a estratégia, mas tem um pouco de mão na massa também, sabe? Mão na massa de estar ali junto com o empresário, acompanhando o processo e mês a mês apresentando relatório. Todo mês, com reuniões de alinhamento estratégico, onde se apresenta relatório. Nós temos um especialista em gestão de tráfego e análise de dados, né, que está sempre na reunião junto com a gente. Qual que é o objetivo? A gente analisar juntamente com o empresário se aquelas ações estão trazendo de fato o resultado que ele espera, né? Evidentemente que se olha muito o acertando o alvo, crescimento né? das vendas, mas não só o crescimento das vendas, né? Como também a lucratividade, né? Redução de custos. Então, isso é feito mês a mês com os empresários acompanhando. Então, isso traz uma transparência para a relação e uma segurança que faz com que a empresa ela pense duas vezes antes de querer mudar de agência. Nós temos cliente que esse ano foram assediados por um dos grandes players do mercado hoje no digital, que é a V4 Company. Graças a Deus, esse cliente, mesmo sendo assediado por um grande player, optou por continuar com a gente. E o que pesou na decisão? O engajamento, conhecimento do negócio, proximidade. Isso pesou na decisão por conta da segurança. Você pode observar de duas formas, né? Do resultado que esse cliente tem com os clientes dele e o seu resultado com eles, né? Porque toda vez que a gente fala de engajamento, a gente lembra do engajamento dos nossos clientes na rede social ou com a nossa rede social. Mas o engajamento de você com o seu cliente é fundamental para que o negócio continue acontecendo, né? É o que você falou. O engajamento, o comprometimento, o que você achar. Eu vejo isso como coerência. Eu vejo isso como coerência, porque para mim isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? Eu aprendi no banco uma vez a importância que um cliente tem. Uma coisa tão simples. Eu sou do tipo que conquista, que comemora mesmo e celebra a conquista de um cliente. Ainda mais no nosso caso, que é prestação de serviço, não é fácil conquistar um cliente novo. Não é fácil. Ele tem que deixar de ter um outro fornecedor, não é isso? Sim, a gente tem que trabalhar demais. Quando as coisas vão muito bem, todo mundo cresce. Mas quando você está num ambiente de um pouco mais de crise, para você conquistar um cliente, você tem que tirar ele de alguém, né? Ou ele mesmo, ou a própria empresa tira o cliente, porque tem muito disso, né? Tem muita empresa que ela mesma expulsa o cliente. Se ela atende mal, se ela falha, porque às vezes a questão está em falta de atitude mesmo. Ou então, até às vezes, numa certa soberba, de achar que já está muito bem. Faz muito bem, né? E que já não precisa fazer tanta questão assim de cliente. A gente faz muita questão dos clientes e a gente comemora muito quando conquista, quando renova o contrato. Então, nossa senhora, aí que a gente vibra mesmo.
Quando Que é tem uma uma questão ali de renovação satisfação, de né? contrato. Quando você renova um contrato com upgrade, aí você tem que soltar muito foguete mesmo, porque significa que o trabalho de fato foi bem feito, o cliente percebeu o valor, né, ele Fundamental. amadureceu com isso, a ponto de perceber, não, agora eu já posso dar um passo adiante. Já posso contratar uma estrutura mais robusta, mais. E nesse sentido, você já também já teve clientes que você, né, lá com honra e agradecimento, fala assim: olha, vamos encerrar a nossa atividade aqui, porque depende dos dois lados, depende de você fazer o seu melhor e o cliente também tem que fazer a parte dele. Já teve caso na sua trajetória aí de um cliente que você chega e fala assim: olha, vamos encerrar aqui a atividade, porque, como se diz, não está atingindo os nossos objetivos? Não chegamos a tanto, mas a gente chegou, a gente fez uma renovação de contrato com o cliente, com um upgrade, em termos de upgrade, eu falo assim, aumentou o escopo de serviço e a ferramenta de automação de marketing, né, que ele passou a utilizar. E a gente trabalha como parceiros do RD Station, a gente busca, evidentemente, oferecer o que o RD tem de melhor para os nossos clientes. Então a gente busca trabalhar o cliente para que ele chegue num nível de maturidade em que ele já possa começar a utilizar uma ferramenta que vai demandar um investimento maior dele. Então, teve um caso de um cliente que a gente começou um contrato inicial de 6 meses e que quando chegou próximo do vencimento desse contrato, eu fiz contato com os líderes, né, do projeto para dizer para eles que da forma como a gente estava seguindo, né, sem tanto engajamento por parte das lideranças com o projeto, para que a gente de fato conseguisse entregar o resultado que a gente gostaria, que a gente já estava percebendo sim, que os resultados estavam acontecendo, mas que podiam ser melhores. Então, a atitude que nós tivemos foi de colocar para eles o seguinte: nós temos pelo menos 3 alternativas aqui. Ou a gente encerra aqui agora, né, já que o contrato está vencendo, ou a gente segue da forma como vocês estão trabalhando com a gente, porém vocês vão demorar mais tempo para começar a ter resultado, ou a gente muda a atitude que vocês estão tendo e aí vocês vão começar a participar mais do processo, né, das decisões estratégicas, porque isso é fundamental para que a gente consiga de fato entregar resultado para vocês. Isso vai depender de que vocês se organizem mais e nós podemos, inclusive, ajudar vocês nessa organização. E foi a melhor das opções. Foi muito bom a gente ter tido essa atitude com eles. Eles perceberam que, de fato, havia internamente uma desorganização, até fruto do crescimento mesmo que eles estavam tendo, que estava sendo meio que desordenado. E a gente fez a renovação com um aumento de escopo de serviço e de maturidade no digital e a coisa começou a, de fato, a caminhar de forma muito melhor do que o anterior. Então a gente não chegou a entregar para o cliente, falar, não podemos mais continuar com você. Mas chegamos a colocar como condição para a gente continuar, ter uma mudança de atitude e acabou dando certo. É muito interessante esse alinhamento, né? Porque é um alinhamento, novamente, de expectativa, né? Olha, a expectativa é essa, não está atingindo, e aí? Qual que vai ser o nosso caminho, né? E em cima disso, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa parceria com a RD Station, né? Que vocês têm uma, como se diz, uma qualificação lá dentro, uma evolução como parceiro, né? Como que Sim, funciona isso aí? Em qual nível que vocês estão lá de parceria, né? nós estamos caminhando para o nível Gold dentro da parceria, né? O RD Station é uma empresa hoje que foi comprada pela TOTS, né? Na maior transação no mercado de tecnologia já acontecida aqui no Brasil, feita aqui no Brasil. Então, é uma empresa que começou lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis, em 2014. Eu, quando tive o primeiro contato com a RD Station, para mim não fez o menor sentido, que eu achava que eu jamais ia aplicar aquilo na minha vida, no meu trabalho. Na época eu Interessante, tinha né? um ateliê de moda feminina aqui na cidade. E hoje a gente é parceiro de uma empresa que eu admiro, que é uma empresa que cresceu sem plutocracia, né? Sem depender tanto do Estado, como várias outras empresas aqui no Brasil, e que foi adquirida pela TOTUS. É uma empresa que a gente admira muito pela solução que ela entrega, né? Que é de
grande simplicidade. Existem outras no mercado? Existem. Concorrentes grandes, né? Players mundiais que concorrem, mas nós trabalhamos com essa ferramenta de automação de marketing e também de CRM. Então, a gente é avaliado dentro dessa parceria, não só pelo valor que a gente gera, né, de receita dos clientes que utilizam a ferramenta, que chama MRR, como também pela qualidade das entregas. Como é que se avalia a qualidade das entregas? É com a permanência dos clientes, né? Com as soluções que os clientes estão utilizando. Como é que a gente está trabalhando o inbound para esse cliente, que é o marketing de atração, né? Os resultados que a própria ferramenta permite que você avalie, porque ela tem um dashboard e você, quando abre a plataforma, você tem lá o funil apresentado ali. Qual o número de visitantes que tem no site, quantos visitantes viraram leads, quantos viraram oportunidades, quantas vendas foram realizadas. Ela permite uma capacidade analítica muito grande. Tudo que você imaginar, né, é monitorado, todo o comportamento, né, de visitantes no site, quais são as páginas mais acessadas, né, qual a origem do tráfego, né, se você está tendo uma performance boa no tráfego orgânico através da produção de conteúdo, ou se você está tendo mais tráfego vindo dos canais sociais ou do Google, né, ou de referências. Então, uma ferramenta que possibilita um trabalho muito bem realizado, sabe? Tanto em termos de atração, de conversão, de relacionamento e de análise. Todas essas 4 frentes. E permite que a gente tenha essa qualidade na entrega do trabalho para os clientes. Então, não faz sentido eu indicar para um cliente investir numa ferramenta dessa sem que eu trabalhe para que ele tenha sucesso com essa decisão, né? Então, foco no sucesso do cliente. A própria RD disponibiliza para a gente, né, profissionais que acompanham a execução da estratégia junto a esses clientes também, para que eles tenham sucesso. Então, automaticamente, se o trabalho é bem feito, o cliente tendo sucesso, nós temos sucesso e o RD também. É uma visão totalmente de parceria, né? Totalmente. Conexão, integrações, né? Que permite integrações com outras plataformas, com outras ferramentas, dependendo da estratégia, né, de cada cliente. É um trabalho bastante enriquecedor, um ecossistema que promove a agência em todos os sentidos. E não só a agência, como as empresas que são clientes também. E as empresas também têm acesso a um universo de conteúdos, né, conteúdos gratuitos aí para compartilhar com o seu funcionário, com a sua equipe, seja o comercial, seja quem está no marketing, seja quem está na liderança. É um ecossistema assim, que traz uma alegria muito grande para a gente assim, de fazer parte. É interessante. Ô, Pierre, Pierre, eu queria te perguntar, né, a questão aí do... Você citou, né, uma experiência de você ter um ateliê e que na época o RD não fazia sentido para você. E é legal a gente ver a trajetória do empreendedor, de qualquer pessoa, na verdade. Mas quando você olha para o passado, a gente teve algumas outras experiências que veio forjando a gente para chegar até aqui, veio trazendo conhecimento e tudo. Compartilhe para a gente sobre essa experiência, que é uma coisa totalmente diferente do marketing digital, né? A questão do ateliê. Como que foi esse seu empreendimento? O Kildre, eu agradeço a Deus porque o momento que eu vivo hoje, né, o trabalho que a gente realiza, ele só é possível por conta de toda essa trajetória, né? Eu me lembro bem do professor Antônio Rodrigues, que a gente trabalhou juntos lá na Fadom. Eu, antes disso, ele foi meu cliente, né? E depois fomos trabalhar juntos. Para mim foi uma grande realização saber que alguém que eu admirava tanto estava ali dentro da sala de professores, dando aula para alunos, assim como eu, né, no mesmo curso e tudo mais. Mas eu lembro do Dr. Antônio Rodrigues falar que assim, a gente, com o tempo, a gente vai criando casca, né? Vai ficando cascudo. O tempo vai preparando a gente, vai moldando a gente.
E eu precisei me apegar muito a isso para ressignificar uma frustração, um fracasso, né? Como, digamos assim, dono de negócio, não empreendedor, mas dono de negócio. Eu, como empreendedor, eu tive um momento em que eu quis ter a minha própria empresa. Eu fiz isso, eh, sendo professor universitário, então eu sempre tive as duas atividades. Trabalhando como professor universitário, né, em 2, 3 faculdades e dando aulas em pós-graduação também, mas conduzindo o negócio. Abri uma empresa em 2011. Uma empresa que inicialmente não era nem para ser minha, era para ser para minha mãe, uma coisa bem pequena, mas que por circunstâncias eu acabei enxergando ali uma oportunidade por me identificar demais com o negócio. Eu estava em sala de aula, tinha algumas alunas precisando de vestido de formatura, e elas não tinham, na cidade delas, lá em Nova Serrana, opção, estavam se queixando lá, como é que eu vou fazer? Não, minha mãe costura, por que você não vai lá para você ver com ela? Coincidentemente, nesse momento, eu estava dando uma disciplina de gestão de custos, lecionando uma disciplina de gestão de custos, numa pós-graduação do curso de moda lá na Faced. E lá eu conheci, tinha uma aluna que era uma consultora de moda de Belo Horizonte e vinha para cá para fazer o curso e estava dando algumas consultorias aqui na cidade já. Contei para ela essa situação. Eu tenho 3 alunos que estão precisando de vestido, mas minha mãe não tem nem modelo para apresentar para elas tudo. Ah, não, eu arrumo umas imagens, tá? Com sua mãe e tudo. Resumindo a história. As 3 alunas deixaram com a minha mãe fazer os 3 vestidos. Aí eu tive que levantar custo, comprar tecido, fazer o preço, tudo para ela. Não sabia de nada. Como que comprava um tecido, né? Tinha que ir em Belo Horizonte, tudo. Essa aluna me mostrou, né, que ela era consultora, onde que eu podia comprar e tudo mais. Quando minha mãe foi fazer, ela não deu conta. Com vestidos muito elaborados. Dependiam de técnicas que a minha mãe ainda não sabia fazer. Na época eu nem sabia o que que era, depois eu me especializei nisso. O que aconteceu é que depois que tudo ficou pronto, e eu tive que procurar uma costureira em Belo Horizonte, uma estilista, para dar conta de entregar aquilo que eu tinha vendido. Eu vendi para minha mãe fazer, só que a minha mãe não dava conta. Eu não tinha como voltar atrás. Tá fechado o Já negócio, estava né? fechado o negócio. Aí fui atrás dessa minha aluna, que chama Verusca, me ajuda, porque como é que eu faço agora? As meninas pagaram já, elas estão esperando o vestido. Arrumou uma pessoa em Belo Horizonte, muito experiente, e essa pessoa falou: traz a sua mãe aqui que eu vou ver como é que eu posso ajudar ela. No final das contas, ela teve que pegar e fazer, porque minha mãe não tinha condição de desenvolver os vestidos, que dependiam de modelagem muito específica, né, de drapeados, que é uma técnica difícil de fazer na costura, né? Na alta costura. E o resultado foi muito positivo, cara. Foi uma dor. Tive que pegar essas meninas em Belo Horizonte, levar em Nova Serrana, levar para Belo Horizonte. Deu um trabalho danado. No final das contas, gastou muito mais do que o que elas tinham pago, mas entregamos. Entregamos e elas foram pro baile de formatura, lindas, maravilhosas, se sentindo o máximo, porque eram os 3 vestidos mais bonitos da formatura, e eu fiquei encantado com aquilo. Falei, gente, esse negócio não é para minha mãe, eu quero isso para mim. Sempre vi minha mãe costurar a vida inteira, sempre gostei, né, da moda feminina, e resolvi que eu queria aquilo para mim. Fui conversar com a Verusca, falei, como é que eu faço, Verusca? Não é para mim, como é que eu, homem, vou ter um negócio de moda feminina? Você está enganado. Tem vários clientes em Belo Horizonte que são homens e que têm empresas de moda feminina. Negócio que dão super certo. Você ainda tem um nome que ajuda muito, tem conhecimento de gestão. Faz um planejamento aqui, eu te ajudo se você quiser. E a gente foi fazer. Só que eu cometi inúmeros erros já desde o início. Desde o início eu projetei uma estrutura, né? Eu acreditei numa expectativa de crescimento de demanda que, na verdade, nunca se materializou. Mas eu passei 7 anos, mesmo sendo
professor, economista, com mestrado em administração, acreditando que uma hora ia ter a virada de mesa, e uma hora eu ia conseguir fazer vestidos para clientes que iam levar meu nome, o nome da minha empresa, né, para atrair mais e mais clientes. Isso aconteceu em alguns momentos muito específicos. E que aí eu olhava para aquilo e falava, não, agora chegou o momento. Agora vai. Agora chegou o momento. Às vezes eu já estava pensando em parar, em fechar, porque sempre dependendo de mão de obra muito cara, né? Porque não é fácil você ter uma mão de obra especializada em alta costura, né? Em procedimentos que são muito detalhistas, assim, né? E o grau de exigência das clientes sempre lá em cima. A cliente estava ali pagando caro para ter um vestido, ela queria sempre, assim, o melhor de tudo. Um detalhezinho era motivo para não ficar satisfeita. A gente tinha, às vezes, que refazer todo um trabalho. Então, uma estrutura de custos muito cara e com um faturamento que não cobria os custos do negócio. Mas que eu estava sempre iludido com aquilo, porque eu tinha outra fonte de renda. Eu tinha outra fonte de renda. E isso foi durante 7 anos. Foi durante 7 anos eu acreditando e quando eu, sem perceber, fui perdendo o controle, endividando, né, comprometendo tudo aquilo que eu já tinha conquistado. E depois de 5 anos eu assumi de fato a condição de estilista da marca. Aí eu consegui ter uma realidade mais tranquila em termos de custo, mas ainda com muita restrição, com muita limitação. Eu costumo falar que eu me deixei levar pela paixão do negócio, pela ilusão do negócio de moda, né? Algumas situações que aconteceram que eu me senti muito realizado, né? Como jantar com a Constanza Pascolato, das maiores referências da moda feminina, criar um vestido para Cris Guerra usar na abertura do Minas Trend Preview em 2015. Essas coisas assim me trouxeram uma ilusão de que eu estava no caminho e que em algum momento eu ia começar a faturar muito e resolver todos os problemas, né? Começar a agregar mais valor na minha produção, né? Cobrar mais caro pelos vestidos. Então, tive uma realização pessoal e profissional muito grande, tive clientes maravilhosas, né? Pessoas que sempre confiaram em mim, né? No trabalho da nossa empresa. Mulheres que sempre tiveram total segurança, né, nesse relacionamento comigo, como prestador de serviço, mas financeiramente foi um negócio que me consumiu tudo que eu tinha e o que eu não tinha. Eu demorei 7 anos para perceber e já não era mais, não tinha como seguir. Então, quando eu estava no melhor momento em termos de criação, né, de realização profissional como estilista da marca, né? Nesse meio tempo eu me formei em fiz uma pós-graduação em design de moda também, pelo Senai C-Ticket. Então eu passei eu mesmo a fazer as criações do ateliê, né? Eu mesmo fazia o atendimento com as clientes, fazia o briefing, apresentava as propostas, elas aprovavam, fechava o contrato, tirava medida, fazia prova de roupa, fazia ajuste de modelagem, isso tudo eu aprendi a fazer, Você então dominou a área, né? Aprendeu. dominei, eu me tornei especialista e isso me trouxe uma realização pessoal e profissional muito grande. Mas, financeiramente, né, e nenhum negócio sobrevive, né, se a gestão financeira não estiver equilibrada e sustentável. Então, assim, foram diversas decisões assim irresponsáveis, né, com base numa paixão, né, numa ilusão de que o negócio em algum momento iria trazer uma nova realidade. E era curioso que sempre que eu chegava na conclusão de que eu ia parar, eu fazia uma venda sensacional. Chegava próximo de datas, né, de formatura ou épocas que você tinha um volume maior de casamento, eu fechava o mês e falava, nossa, agora a coisa vai. Aí veio um outro mês, eu quase não vendia nada. Só que eu já estava com 8, 10 contratos já Pra fechados entregar. para daqui 6 meses, 8 meses. Eu não tinha como.
sair do negócio enquanto isso. Então isso foi perpetuando até quando chegou o momento que sentei com a minha esposa e a gente viu, não, agora é hora de parar mesmo. Vamos comunicar para o mercado, agradecer as nossas clientes, parceiros, fornecedores, mas comunicar que a partir de hoje a gente não assume nenhum contrato mais, vamos só garantir o cumprimento dos que estão já dentro de casa. E assim eu fiz e parei em 2017. Foi difícil porque o que veio depois disso foi uma sensação de fracasso total, né? Como é que eu, com o conhecimento, com a formação que eu tenho, pude deixar a situação chegar nesse ponto? Então, eu passei aí pelo menos uns 2 anos seguintes da minha vida acreditando que eu realmente era um fracassado, sabe? Como é que eu deixei a coisa chegar nesse ponto? E isso mexe muito com a gente, né? Com as decisões que você toma. Aí fui me dedicar a um negócio completamente diferente de tudo que eu tinha feito na minha vida, né? Na cidade onde a gente mora hoje. Coincidiu com o momento, né, da gravidez da minha esposa, né? Do nascimento da minha segunda filha. Então é impressionante como que Deus age na vida da gente, né? Acho que talvez a minha filha tenha sido a salvação disso tudo. E a gente emociona, né? Vamos dizer assim, complicado. Então, ressignificar esse momento foi muito importante e a ponto de entender que isso é essa trajetória profissional marcada por momentos de grandes conquistas, de frustração, de perda, né, de fracasso, que hoje, depois de ter conseguido ressignificar tudo isso, permite que eu faça um trabalho que tenha uma percepção tão positiva por parte dos meus clientes. É isso que faz com que eu consiga levar para um atendimento, né, de uma consultoria que poderia ser tão pragmática, né, tão focada em objetivo, num atendimento mais humanizado, né, mais próximo e que o cliente consegue perceber, né, que a gente demonstra essa paixão no que a gente faz. E isso vem da segurança que eu sinto hoje, né, de saber que houve momentos nessa trajetória que fizeram com que eu pudesse chegar no momento de hoje, olhar para trás, né, juntar esses cacos, perceber as forças, perceber as oportunidades que o digital trouxe, porque houve uma situação ali a partir da pandemia em que eu me vi obrigado a aprender conceitos do digital, do marketing digital, que antes eu não trabalhava e que hoje eu percebo que o conhecimento adquirido, as experiências e as vivências me fazem ter segurança para sentar com o cliente hoje, traçar uma estratégia e acompanhar esse cliente até que ele consiga ter os resultados que ele espera. Eu acredito que hoje isso só acontece por toda essa trajetória. Não fosse isso, eu não estaria aqui hoje com essa segurança, com essa tranquilidade, não só de falar abertamente de tudo o que aconteceu, porque até hoje eu tenho problemas decorrentes, né, desse momento para resolver, né? Mas também de saber que eu tenho uma entrega muito positiva, né, do serviço que a gente oferece. Pierre, fantástico a sua história, porque muitas pessoas que vão estar nos ouvindo aqui ou nos assistindo, às vezes sente essa sensação de frustração, às vezes passou por esse momento, às vezes está nesse momento, e às vezes fica naquela cabeça, né? Nossa, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse aprendido mais, se eu tivesse mais conceito disso, talvez as coisas teriam sido diferentes. E você, com muita bagagem, muito estudo, muita experiência, né? Lecionando ali, experiência no seu negócio, a gente sabe que isso é uma receita de bolo que depende de muitos ingredientes, depende de muitos fatores, né? E o negócio, essa questão, igual você disse, vem uma venda e aquela venda te traz uma nova energia, te traz uma nova esperança, te traz uma expectativa que as coisas vão mudar. E muitos empresários vivem esses momentos.
E eu acho, né, já ouvi isso de outras entrevistas aqui, a sabedoria de falar: "Espera aí, é hora de eu fechar um ciclo, é hora de eu abrir um novo ciclo". A gente tem essa sabedoria, né, e pensa pra você ver, 2 anos que você ficou com essa sensação, talvez você poderia estar nesse momento até hoje, né, e teve um momento que você falou: "Espera aí, é hora de eu virar o jogo, é hora de eu recomeçar". E se às vezes vem pra você aí, né, o que que foi né, eu até acredito que pode ter a ver com você ter sido pai novamente, que isso aí é uma coisa que muda, dá uma energia pra gente que a gente não tem como expressar, né. Algo veio aí que, né, foi essa virada de jogo aí pra você: "Espera aí, eu tenho um resultado maior pra entregar aqui, eu tenho uma coisa legal, eu tenho outra coisa pra acontecer", e, ó, pra você ver, tão pouco tempo depois, o resultado veio e tá crescendo. Então, a sua história com certeza vai inspirar muitas pessoas que, estão nesse momento, fala: "Espera aí, vou virar o jogo". O que que veio pra você aí, que foi essa virada de jogo? "Olha, é a hora de eu voltar a ser o que eu sou e muito além disso". Olha, o Kildare, eu até peço desculpa, porque quando a gente começa a falar, assim, de algo que mexe mais, né, profundamente, assim, com a gente, toca em emoções, assim, às vezes a gente perde um pouco, assim, o foco, né, a linha de raciocínio. Mas, respondendo à sua pergunta, eh, esse momento de fracasso, de frustração, ele foi mais um dos momentos difíceis que eu tive que lidar ao longo da minha vida inteira, toda a minha trajetória. Não foi o primeiro, né, e nem o último, também não. Mas, depois que isso passou, é claro, eu tive momentos, assim, de ficar relutando, né, de ficar tentando encontrar explicação, mas nunca deixando de olhar para frente, né, sempre buscando começar uma nova experiência, né. Tive um outro negócio com mais maturidade, já tive condição de perceber depois de 1 ano e meio que de fato, financeiramente não era positivo, né, mesmo tendo um sócio, uma pessoa muito próxima que é meu sogro, né, numa área que ele dominava, mas eu não, e além de não dominar, não me identificava, mas trabalhei, tive experiências fantásticas convivendo com pessoas com pessoas muito simples, muito humildes, né, que traziam grandes aprendizados ali para mim também. E eu fazia de tudo nesse negócio. Eu comprava matéria-prima, eu ajudava a produzir, eu negociava, eu vendia, eu entregava, eu faturava. Era eu e minha esposa cuidando disso tudo. Até o momento que eu percebi que, que não ia dar certo, e por estar numa relação assim, muito próxima de família, reforçava ainda essa sensação, sabe? Nossa, eu não tô, não é o que eu quero, né, e eu não posso continuar com essa sensação de que eu não vou conseguir dar um outro passo adiante, porque eu fracassei lá atrás, eu não posso reforçar isso, né, eu tenho que dar conta de me perdoar e entender que uma hora eu ia fracassar mesmo. Eu vinha de uma trajetória de conquista, sabe, eu sou o filho mais velho e tenho uma irmã apenas, e a gente vem de uma família, né, graças a Deus tenho meu pai e minha mãe até hoje, mas os 2 juntos não conseguiram, né, ter um equilíbrio emocional que levasse a família, né, naquela condução que se espera, sempre com muita violência, separações e voltas, mais separações. Então eu tive que desde cedo assumir responsabilidades. Então eu sempre fui, sabe, aquele menino, né, o bom filho, né, que sempre estudou, mesmo com tanta dificuldade, sempre conseguiu ter um bom desempenho na escola, começou a trabalhar cedo, né, novo, comprou a primeira casa, conseguiu trabalhar onde quis, buscou as oportunidades, trabalhei como bancário, depois quis me tornar professor, consegui, né, sempre pelo meu próprio mérito, sem nunca carregar o nome do pai ou da mãe para fazer uma indicação, para pedir uma oportunidade, né, me tornei professor de uma grande instituição na cidade em que a gente gozava de um status, sabe, as pessoas achavam muito chique a gente ser professor da FADOM, e isso realmente era, eh, grandioso pra gente que fazia parte da instituição. Então eu sempre fui visto como alguém, assim, né, de grandes realizações, de conquista. Sempre alguém que carregava a família
desde cedo foi responsável pela família, em algum momento ia fracassar. E eu, de fato, fracassei quando tive o meu primeiro negócio. E depois que isso passou, eu tive esse momento mesmo e até de ouvir pessoas falar: como que você deixa um negócio desse acontecer? Você, né? E a vergonha que eu tinha de chegar para os meus alunos e falar: não, fechei minha empresa. Por quê? Porque eu quebrei, não deu certo. Como é que eu vou falar isso? Eu ensino economia na sala de aula, eu ensino gestão de custo, eu ensino empreendedorismo. Como que eu, que ensino, não dei conta de aplicar no meu próprio negócio? Eu relutei muito, né? Me cobrei muito durante boa parte desse tempo, até o momento que eu percebi que não, tenho que me permitir, né, ter esse fracasso e me perdoar por isso. Isso foi muito importante. Então, eu, eu fui apresentado para uma oportunidade, né, lá na cidade que eu moro hoje, que é Martinho Campos, de um projeto acadêmico que estava começando lá no agronegócio. E eu tenho um grande amigo que estava desenvolvendo uma parceria de uma instituição de ensino, que é a FAPAM, que você teve lá fazendo palestra há pouco tempo. Eu tive o prazer de assistir. A FAPAM estava fazendo um projeto em parceria com eles e ele me indicou para ser o gerente acadêmico desse projeto. Eu assumi, mas aquela coisa de não alinhar muito bem as expectativas desde o início, quando eu assumi o projeto, eu vi que eu tinha que ser não só gerente acadêmico, mas eu era o gestor de tudo, gestor geral. Aí veio comercial, marketing, gestão de pessoas, né, organização, administrativo, tudo do projeto. E foi muito bom, porque a gente estruturou o negócio e quando a gente estava começando a melhorar os resultados e crescer em termos, né, de atração de alunos para os cursos, né, físicos, presenciais, lá na fazenda, veio a pandemia. Que veio a pandemia, a gente teve que transformar toda a estratégia do negócio e trazer para o digital. Foi o meu primeiro contato com estratégias de marketing digital. Até então, o máximo que eu tinha feito foi criar o site da minha empresa, né, do ateliê, que a gente falou agora há pouco, contratar uma ex-aluna para fazer redes sociais, publicações no Instagram para mim, que ela fazia e eu mesmo não explorava tanto assim o potencial da rede social. Eu nunca fui muito bom assim para eu mesmo me mostrar, sabe, através das redes sociais. Até hoje eu tenho essa dificuldade. Mas no que veio a pandemia, a gente se viu diante do desafio de continuar trabalhando para que os cursos da instituição eles crescessem a demanda. Então a gente começou a trabalhar para criar novos cursos e cursos online, para trabalhar estratégias digitais de criação de conteúdo, de fortalecimento da presença da marca no digital. E isso tudo assim, de forma muito incipiente. Até então, eu mais fazia do que criava estratégias. Porque a empresa tinha toda uma estrutura, uma hierarquia. Então, o que se decidia em nível da direção, a gente executava. Foi muito uma coisa de pegar, fazer, aprender num dia, executar e fazer no outro. E nesse meio tempo, a partir do início da pandemia, eu conheci a Advera, que é a empresa da qual eu sou sócio já há 2 anos. Conheci, a gente eu contratei a empresa para prestar um serviço para essa empresa, né, que foi a criação do site, e conheci o Frederico Marinho, que é o fundador da empresa e meu sócio. A gente teve uma proximidade, tivemos um contato muito positivo, né? Ele acompanhou esse processo, ele também é parceiro da FAPAM, e numa conversa lá de um dia, a gente acabou chegando nessa possibilidade de trabalhar junto. Né? Ah, eu tenho demanda aqui de estratégia, mas eu não tenho um profissional com o seu conhecimento, com a sua experiência para poder conduzir o processo. Tá bom, e eu tenho a experiência, mas eu também não tenho uma empresa como a sua para garantir, para dar suporte, então vamos seguir junto, vamos trabalhar junto. E a gente começou isso em setembro de 2020. Então essa foi a grande virada, assim.
para mim. Foi quando eu percebi que toda a experiência, todo o conhecimento que eu trazia, né, da trajetória profissional, trabalhando como professor universitário, como consultor, como gestor, né, eu poderia levar para o digital, mas eu precisava me adaptar a essa realidade. Eu precisava buscar novos conhecimentos, novas habilidades. E isso aconteceu e, graças a Deus, eu tive para realizar isso a parceria dele, né? Então eu sempre falo para ele que eu vou ser grato pro resto da vida, independente do tempo que a gente trabalhar como parceiros, como sócios, né? Já tem 2 anos. Então, se for por mais 3, 5, 10, o tempo que for, eu vou ser sempre grato, porque foi o que possibilitou, de fato, essa virada de mesa e esse reencontro, né, numa nova condição, com um olhar diferente, né, sempre para frente, sempre para cima, né, e deixando para trás aquilo que poderia ser um fracasso, transformar numa grande experiência, numa grande experiência. Poder mostrar para as pessoas o que não se deve fazer, né, na gestão de um negócio e como aproveitar essas experiências para se tornar maior lá na frente, que é o momento que a gente está vivendo agora. Fantástico, viu? Ô Pierre, você já passou aqui inúmeras dicas de ouro, né? Eu sempre busco aqui né, do empresário, do empreendedor, é uma dica de ouro. Você já passou aqui inúmeras, né? Quem ouvir ou assistir esse episódio, com certeza vai se identificar em diversas delas. Agora, eu queria que você deixasse aqui, né, para quem está nos ouvindo aqui, uma dica de ouro que você acha que é muito importante para quem está no momento, né? Eu gosto muito de falar aqui nos episódios, quem está no momento do perrengue. Porque na hora que a gente tá bem, né, tá tudo certo. Agora, na hora que você tá precisando ali do empurrão, de uma palavra, de uma coisa pra pessoa se reencontrar, né? A sua história é linda, a sua história do reencontro, né? Do renascer ali. E você pode ter certeza, quando a gente pesquisa as histórias dos grandes empresários hoje, eles tiveram momentos ali, né? Vamos falar de talvez ruínas, né? Momentos de dificuldades. E nesse momento onde que deu essa energia. Então eu queria que você trouxesse uma dica de ouro aí que vem na sua cabeça agora que você quer falar para essa pessoa. Olha, o Kilder, o que eu posso dizer é o que eu tenho para mim e que eu aprendi ao longo da vida, o que eu acho que me dá mais paz de espírito, tranquilidade, né, para ter sempre a consciência tranquila. Acabei de ver aqui, enquanto você saiu, uma publicação do Mário Sérgio Cortella, que ele fala: morrer é ser esquecido, né? Se você não quer morrer, esteja presente nos outros. Então, eu sempre tive essa vontade de poder ser cada dia um pouco melhor, cada dia melhor para as pessoas, né? Automaticamente eu sou melhor para mim também. Então eu trago comigo essa coerência, busco sempre ser coerente comigo mesmo e com os outros, e nunca deixei de acreditar nas minhas próprias capacidades de ser o protagonista da minha vida, da minha trajetória. Eu gosto muito de pensar que a gente deve buscar essa condição de protagonismo. Não para que você esteja sempre aparecendo mais do que os outros, não é isso. Mas é protagonista para você ter consciência de que a consequência das suas escolhas é um problema seu, né? Você tem que estar preparado para bancar cada decisão tomada. Então, isso é o que eu sempre trago para mim. Eu não tenho receio, eu não tenho medo, né? Acredito no porvir, acredito em que a gente deve fazer hoje para colher em algum momento. Isso vale para tudo, isso vale para a educação dos nossos filhos, das nossas filhas, né? Do relacionamento que a gente tem com a família, com o que a gente prioriza, não é? Então, o que eu trago para mim é isso. Pode não ser o melhor para você, pode não ser o melhor para várias pessoas, mas para mim é o que me faz ter essa paz de espírito, essa tranquilidade, né, de ter conseguido me perdoar, entender que eu fracassei, mas eu tive vários momentos de conquista também. Eu tive vários momentos de sucesso, né?
Então, o sucesso é relativo, cada um mede o seu sucesso de uma forma. Uns dependem de conquistas financeiras, materiais, outros dependem de conquistas emocionais, espirituais, né, que trazem equilíbrio para a vida. Eu sempre busquei esse equilíbrio. Então, se é uma dica de ouro, como você diz, é estar sempre em equilíbrio consigo mesmo, tendo coerência com o que você eh, cria de expectativas para você e para os outros, e muita fé. Tenha fé. Tenha fé demais em Deus, na sua crença, e eu acredito muito nisso. A gente faz e tem um Deus aí, o meu Deus, o Deus de cada um, está sempre agindo na vida da gente. Eu acredito. Per, fantástico, cara. Vem até uma emoção de pensar, de ouvir suas palavras. Então, vou resumir a sua dica de ouro, né? Se perdoe, lembra do seu melhor e tenha fé. Com certeza, você usando esses três ingredientes, a gente consegue dar o próximo passo. E na hora que continua dando os passos, se olhar para trás, você vê que um prazo curto, vamos falar 2 anos é um prazo curto, dá para você ver um crescimento, um engajamento com os seus clientes, um resultado muito positivo e dá para projetar os próximos anos. Então, com certeza, fantástico essa dica aí. E se tiver que escolher um desses três aí, eu acho que talvez seria a fé em si próprio, né? Porque vai trazer a possibilidade de perdoar e também de encontrar o que tem de bom de novo, né? A fé, porque outro dia eu ouvi a Maria Bethânia, né, que eu admiro, amo de paixão, falando que a manifestação de Deus na vida dela é a voz. E eu fiquei pensando, o que seria a manifestação de Deus na minha vida? E eu acho que é essa vontade, né, de ser melhor a cada dia e de saber que eu tenho condição de impactar positivamente a vida de outras pessoas, né? Então, a manifestação de Deus em mim talvez seja ter me possibilitado, né, ter o conhecimento adquirido, ter passado por todas essas experiências, ter vivenciado essas frustrações, porque com certeza, né, Deus age na vida da gente é para melhorar a gente, não para piorar, né? Então a gente ser grato, ter essa gratidão com Deus e ter sempre fé naquilo que a gente é capaz de fazer. Porque você pode fazer o que você quiser em qualquer momento da sua vida. Em qualquer momento da sua vida, né? E se você tomou um tombo feio como o que eu tomei, isso não significa perda de dignidade. Isso não significa que você não vai continuar capaz de entrar e sair de qualquer lugar de cabeça erguida. Porque o que faz, a gente ouviu durante muito tempo que homem vale o que tem no bolso. Isso é a maior mentira que contaram pra gente. E tem muito homem que acredita nisso e acaba sendo muito pior em várias coisas. E quando você fracassa, quando você tem uma sensação de frustração, a tendência é você começar a acreditar nisso. Homem vale o que tem no bolso. Se eu não tenho dinheiro e ainda tenho dívida, eu valho o quê? Não, você vale o caráter que você tem. Você vale aquilo que você é capaz de deixar nos outros. Você deixa coisas boas, você tem muito valor. E o conhecimento é um valor que poucas pessoas sabem explorar. E tem uma vantagem quando você decide por explorar o conhecimento, adquirir conhecimento, aprender, colocar em prática, porque o conhecimento é um recurso que quanto mais você usa, mais você tem. É diferente dos outros. Estou até batendo aqui no microfone. Os outros são escassos, né? Dinheiro é escasso, tempo é escasso, mas conhecimento não. Se você pensar, quanto mais você utiliza, quanto mais você emprega, quanto mais você busca, mais você tem. E mais condição de compartilhar esse conhecimento com os outros você tem. Então, quando você leva isso para as pessoas, essa energia positiva volta para você. Fantástico, Pierre. E aí, pessoal, aqui dá pra gente assistir esse episódio em fases diferentes da vida e poder entender
né, diversas coisas, né, não só sobre negócio, mas sobre a vida, sobre o nosso valor, que vai muito além do dinheiro, né? Vai muito além do dinheiro, igual você disse. E eu queria deixar então no fim desse episódio uma pergunta, né? Para cada um que ouviu e chegou até aqui, né? Deixar uma gratidão com cada um que assistiu até aqui, que ouviu até aqui. E a pergunta é: como que Deus manifesta em você, né? Então, é, como que você representa isso nessa manifestação de Deus? É através de você ter uma paixão por ensinar, através de ter uma paixão por consertar algo, de consertar, ajudar as pessoas a se consertarem, ou consertar um objeto que seja, né, um produto, ou transformar as pessoas através de insights e de conhecimentos, né, igual você já fez isso. Se você pegar esse período aí que você lecionou na faculdade, quantas e quantas pessoas você não tem noção que você deu um insight, talvez a pessoa nem lembra, mas isso para ela foi determinante. Se você conseguisse colocar isso tudo no bolso como dinheiro, com certeza não cabe no bolso. Com certeza isso não cabe no bolso, né? É, E com certeza você traz essa questão ainda do lecionar dentro com seus próprios clientes, né? É uma coisa que você continua ensinando seus clientes no decorrer aí. isso é missão natural que vem de alguma coisa divina mesmo, né? Cada um tem o seu dom, né? Cada um tem a sua participação, assim, no conjunto de tudo, né? Então isso não tem como fugir. Depois que isso entrou dentro de você, nunca mais sai. Faz parte, né? Isso. E com certeza continua sendo lembrado nas outras pessoas aí que passaram por essa experiência e esses conhecimentos. Gratidão por você ter vindo aqui, por você ter compartilhado com a gente esses momentos seu de glória e de dificuldade. E quero, assim, né, te parabenizar por essa virada de chave, por essa sua história e que com certeza pessoas que chegaram até aqui, ouviram, vai se identificar e vai conseguir sair talvez de um momento de dificuldade e com certeza quem já passou por esse momento vai também se identificar. Olha, ele tem razão, eu sei o que que é isso, eu sei o que que é passar por essa superação e com certeza que isso inspire pessoas a se movimentar, a dar o próximo passo e continuar encontrando com o que tem de melhor. Hilder, gratidão é minha por esse espaço, né? Por ter recebido o seu convite para a gente estar aqui. E quero agradecer muito a todos que ouviram, aos que ainda vão ouvir, né? E a gente está à disposição. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né? Pode me encontrar nas redes sociais, apesar de eu não ter uma grande atividade, mas eu estou lá no LinkedIn, estou no Instagram. E a nossa empresa, que é a Divera Marketing Digital. Quem quiser pesquisar um pouco mais, pode encontrar a gente lá no divera.com.br. Excelente. Nós vamos deixar então na descrição desse episódio aqui os seus contatos, para quem quiser aí estreitar, bater um papo, né, e Sim. continuar aí com você algum assunto aí. Pessoal, gratidão por você ter ficado até aqui. Quero te convidar a compartilhar com seus amigos aí, aquela pessoa que talvez está precisando aí de ouvir uma dessas palavras aqui para dar o seu próximo passo, para se conectar com a sua essência. Aqui nós falamos muito de mudança de, né, de profissões. Passou de professor, passou a ter um ateliê, agora tem uma outra, passou por outra fase até chegar nessa fase. E é interessante a gente entender que a vida da gente, ela acontece em movimento e acontece em ciclos. E aqui a gente pôde perceber isso com clareza. Então, compartilhe com seus amigos aí e até um próximo episódio.